acaso do convite e foram, um para o seu campo, outros para os seus negócios. E outros, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. Mas o rei ficou furioso e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou as cidades deles. Então disse aos servos: na verdade, o banquete de casamento está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide pelos cruzamentos das ruas e convidai para o casamento quantos encontrardes. E aqueles servos saíram pelas ruas, reuniram todos que encontraram, tanto maus quanto bons, e o salão nupcial ficou cheio de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, encontrou ali um homem que não se vestia de trajes nupciais, e perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem trajes nupciais? Ele, porém, calou-se. Então o rei ordenou aos servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos orar. Amado Deus e Pai, nós te damos graça, e eis aqui tua palavra que nós acabamos de ler, Senhor. E o que nós rogamos e clamamos pelo teu Espírito, pelo poder do teu Santo Espírito, é que o nosso coração seja preparado para a tua palavra. Que de bom grado, Senhor, cada um de nós receba a tua palavra e que ela faça aquilo que ela tem que fazer, que é transformar o nosso coração, que é quebrantar o nosso coração e fazer com que o nosso coração se volte para o Senhor, se incline para o Senhor. Aquele que antes se inclinava para o pecado, mas agora, pelo poder e pela ação da tua palavra e do teu Espírito, que o nosso coração seja voltado ao Senhor. Faz assim, Pai. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso clamor. No nome santo de Jesus é que oramos e te bendizemos. Amém, Senhor. O texto que nós acabamos de ler é a terceira de 3 parábolas que Jesus conta. E essas parábolas, elas são contadas exatamente após 2 acontecimentos. O primeiro deles, aqui no capítulo 21, dê uma olhadinha aí no capítulo 21, no versículo 12, a partir do versículo 12, aliás. O primeiro evento é a purificação do templo. Aquele que Jesus entra no templo e ele vê os cambistas lá vendendo animais lá para serem abatidos, para adoração a Deus. E Jesus muito se indigna com o que eles estavam fazendo no templo. E aí ele faz um chicote, lembra disso? Faz um chicote e sai chicoteando lá os cambistas e derrubando as mesas, e ele diz: olha, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês transformaram ela em covil de ladrões. E aí, logo após esse acontecido, olha aí no versículo 23 do capítulo 21, os fariseus levantam uma questão, e a questão que os fariseus levantam é: com que autoridade tu faz isso? Com que autoridade tu chega no templo, vira as mesas, sai chicoteando os cambistas e diz que a casa de Deus é casa de oração e não casa de negócio? Com que autoridade tu faz isso? Aí Jesus olha para eles e diz o seguinte: eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês me responderem, eu respondo com que autoridade eu faço essas coisas. E aí Jesus pergunta para eles o seguinte: o batismo de João era do céu ou era dos homens? E aí eles ficam meio que confusos, não sabem o que responder, porque eles pensam: se nós dissermos que é do céu, ele vai dizer: então por que vocês mesmos não foram batizados? Mas se nós dissermos que é dos homens, a multidão pode fazer mal a gente, porque a multidão acredita que João Batista era um profeta. Então eles, sem saberem
se respondiam sim ou se respondiam não, ou seja, se eles diziam que o batismo de João era do céu ou era dos homens, eles respondem para Jesus: nós não sabemos. E aí Jesus diz o seguinte para ele: pois eu também não digo com que autoridade eu faço essas coisas. Então são esses dois acontecimentos aqui, e logo após essa disputa para saber com que autoridade Jesus fazia essas coisas, ele começa a contar as parábolas. E tanto a purificação do templo, como a questão da autoridade, eram símbolos de algumas coisas. A purificação era Jesus mostrando o quanto tanto a religião judaica quanto a adoração judaica, ela necessitava de uma purificação. Porque havia a religião judaica se corrompido demais. E por tanto se corromper, ela necessitava de uma purificação que seria feita através do sacrifício dele na cruz. E a questão da autoridade era mostrando para eles quem ele era, quem Jesus era. Só ele poderia ter a autoridade de expulsar os cambistas. Só ele tinha a autoridade de fazer as coisas que ele fazia: curar enfermos, expulsar demônios, dar vista ao cego, fazer coxo andar e ressuscitar mortos. E toda a autoridade de Jesus sobre tudo isso que ele fazia, mostrava para todos, inclusive para os judeus, quem ele era. E quem Jesus era? Quem? Deus, o Filho de Deus. Então, logo após esses dois acontecimentos, Jesus conta 3 parábolas. A primeira parábola está no versículo 28 aí do capítulo 21, que é a parábola dos 2 filhos. E qual é a parábola dos 2 filhos? Ele diz: olha, um homem tinha 2 filhos. Ele diz para o primeiro seguir quem Jesus era? Quem? Deus, o Filho de Deus. Então, logo após esses 2 acontecimentos, Jesus conta 3 parábolas. A primeira parábola está no versículo 28 aí do capítulo 21, que é a parábola dos 2 filhos. E qual é a parábola dos 2 filhos? Ele diz: olha, um homem tinha 2 filhos. Ele diz para o primeiro o seguinte: vai fazer isso. E o filho diz o seguinte: eu não vou fazer. Mas aí ele depois se arrepende e vai fazer. O segundo filho, o pai diz a mesma coisa: vai fazer isso. E aí o filho diz: tudo bem, pai, eu vou fazer. Só que ele não faz. Aí Jesus pergunta: qual dos 2 fez a vontade do pai? Qual? O primeiro. Então essa é a primeira parábola que ele conta. A segunda parábola é a dos agricultores maus. Ele diz que certo homem tinha uma vinha, plantou uma vinha, aliás, e arrendou. E aí quando arrendou para alguns agricultores, aí quando chegou o momento da colheita, ele enviou um servo. E aí os agricultores fizeram o que com esse servo? Mataram. Ele envia o segundo e matam também. E envia o terceiro, também morre. Aí por último, o dono da vinha envia quem? O filho. Aí os agricultores pensam: olha, está aí o herdeiro. Se nós matarmos o herdeiro, tudo isso será nosso. Então eles pegam o filho do agricultor e mata também, o filho do dono da vinha, e mata também. Essa é a segunda das 3 parábolas que Jesus conta. E a terceira é a parábola que nós acabamos de ler. A parábola das bodas de casamento. Só que agora não são mais 2 filhos. Agora não é mais o dono de uma vinha. Quem é que Jesus agora está falando? Quem é o personagem aqui? É o rei. Não é mais o dono de uma vinha, um mero dono de uma vinha. Agora é o rei. E esse rei, ele vai fazer uma festa de casamento para o seu filho. O seu filho está casando e ele vai dar um banquete, uma festa para promover essa boda do noivo e da noiva. E ele envia convites. Só que
ele não é um senhor de uma vinha. Ele é o quê? Ele é um rei. E o convite de um rei não é um mero convite. O convite de um rei não é uma coisa que você vai se você quiser. O convite de um rei é algo que é obrigação do convidado estar lá, porque ele é o rei. Ele é o Senhor. Por isso a gente tem que entender o quanto essa rejeição do convite, ela soa de maneira ofensiva para aquele rei. Isso é algo ofensivo para o rei, que envia convites aos seus súditos, e os seus súditos negam o convite. Olha o que ele diz, no versículo 2 e 3, olha só. O reino do céu, é semelhante a um rei que celebrou o casamento do seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados para a festa de casamento, mas eles não quiseram vir. Os convidados rejeitaram o convite. Eles rejeitaram esse convite. Não um convite qualquer, mas o convite de um rei. O convite do soberano daquele lugar. Aquele que é o Senhor, aquele que manda, aquele que é o dono de tudo. Ele convidou e os seus súditos disseram: nós não vamos. Imagine o quanto isso é ofensivo. O quanto aquele rei se sentiu insultado por estar dando a festa de casamento para seu filho, e os seus súditos negaram a sua presença naquele lugar. Imagine se você vai casar e você tem um amigo ou uma amiga que você conhece desde a infância. E aí você entrega na mão dessa pessoa o seu convite de casamento. E aí aquela pessoa olha nos seus olhos e diz: eu não vou. Como você se sentiria com isso? O quão ofendido você se sentiria de entregar nas mãos daquela pessoa a quem você considera um amigo íntimo, do dia mais feliz da sua vida, e aquela pessoa olhar para você e dizer: eu não vou. Imagine isso de um rei. Um rei que é soberano, que tem seus súditos. E os seus súditos simplesmente rejeitaram o seu convite. Mas o rei, ele é insistente e ele é paciente. E aí ele manda o segundo convite. Olha aí versículos 4 e 5. Depois enviou outros servos ordenando: dizei aos convidados, meu banquete já está preparado. Olha o que o rei talvez está dizendo aqui. Diga para eles que não vai demorar, que é só eles chegarem e a festa já está acontecendo. Eles não vão ter que esperar, porque o banquete já está pronto. O banquete já foi preparado. Lembra que eu disse que particularmente não gostava de festa de casamento? Vocês lembram que eu falei isso? Por que eu particularmente não gosto de festa de casamento? Porque, primeiro, marca um horário e começa 2 horas depois. E segundo, só falta não sair a comida. Só que preste atenção. O que o rei está dizendo? Versículo 4. Dizei aos convidados: meu banquete já está preparado. Não tem atraso. Não vai demorar para sair a comida.
ela já está pronta. É só vocês chegarem e celebrar, porque tudo já foi preparado. Os bois já foram mortos, olha o que ele diz, e não é qualquer boi, é os melhores bois, os melhores novilhos, já estão abatidos, já foi preparado, já estão mortos, e tudo já está pronto, venham para o casamento. Então esse rei, no auge da sua misericórdia, no auge da sua paciência com aqueles súditos, ele diz, venham, porque tudo já está preparado, vocês só vão vir para comer, vocês só vão vir para celebrar, só vão vir para se alegrar, para prestigiar o casamento do meu filho, mas tudo já está preparado. Mas como súditos maus, que aqueles homens eram, olha o que é que eles falam no versículo 5, o que é que eles fizeram, versículos 5 e 6. Eles, porém, fizeram pouco caso do convite, e um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Nós não estamos nem aí para essa festa de casamento, eu tenho coisas para fazer, eu tenho campo para trabalhar, eu tenho meu trabalho para executar, eu tenho negócios na cidade, e esses negócios não podem esperar. Eu não quero saber de uma mísera festa de casamento, eu não quero saber se o príncipe está casando, eu quero cuidar da minha vida, eu tenho negócios a fazer. E pela segunda vez eles desprezam o convite para o casamento do filho do rei. Só que alguns outros vão além. Eles não apenas menosprezam o convite de casamento, mas eles, versículo 6, olha aí, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. Então eles não apenas rejeitaram, mas eles rejeitaram, trocaram por outra coisa. Eles não apenas disseram nós não vamos, mas eles disseram nós temos coisas mais importantes para fazer. E um outro grupo, ainda pior do que esse, maltratou os mensageiros e os matou. Jesus estava falando exatamente do povo de Israel. E todas aquelas pessoas, todos os fariseus, todos os judeus que estavam ouvindo essas parábolas, sabiam exatamente que Jesus estava falando deles. Volte para o capítulo 21 e olhe o versículo 45, por favor. Olha o que está escrito aí. Ouvindo essas parábolas, os principais sacerdotes e os fariseus fizeram o quê? Entenderam que Jesus falava deles. Então Jesus está falando do povo de Israel. Jesus está falando do quanto Deus foi misericordioso com aquele povo, sempre convidando aquele povo para fazer uma aliança com ele, mas vez após vez, convite após convite, aquele povo foi rejeitando e rejeitando e rejeitando a aliança de Deus com ele. E até que por final aquele povo matou os mensageiros, mataram os profetas e mataram, lá na parábola do agricultor, mataram quem? O filho. E quem é o filho do rei? Jesus. Só que, preste atenção, meu irmão, toda rejeição, ela tem uma consequência.
Aquele povo sofreu as consequências, aquelas pessoas da parábola sofreram as consequências, não apenas por terem rejeitado a Deus, o convite do rei, mas sofreram as consequências por terem se comportado de maneira perversa e má, matando os mensageiros, maltratando os mensageiros. Dê uma olhada aí, versículo 7. Mas o rei ficou furioso e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade deles. Jesus está fazendo alusão aqui ao que aconteceria à cidade de Jerusalém no ano 70, quando ela iria ser invadida por um imperador romano e desolada. Quando o templo iria cair, quando as muralhas iriam ser destruídas, Jesus está dizendo que o rei vai aplicar a consequência àqueles que não apenas rejeitaram o convite, mas se comportaram de maneira perversa com os mensageiros. Toda rejeição tem uma consequência, e a consequência foi a destruição do povo. Só que preste atenção, como era que estava o banquete? Como? Preparado. E não era por falta de pessoas que ia deixar de ter festa. Então o que o rei disse? Versículo 8. Na verdade, o banquete de casamento está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide pelos cruzamentos das ruas, convidai para o casamento quantos encontrardes. E aqueles servos saíram pelas ruas, reunindo todos os que encontraram, tanto maus quanto bons, e o salão nupcial ficou cheio de convidados. A festa de casamento vai acontecer. Ainda que os primeiros convidados não fossem dignos, ainda que os primeiros convidados rejeitassem o convite, ainda que os primeiros convidados se comportassem de maneira perversa com os mensageiros, a festa vai acontecer. Porque é as bodas do filho do rei, e nas bodas do filho do rei não pode não haver convidados. Amém? Mas aí, lá naquela festa tinha um penetra. Alguém que entrou e ninguém sabe como ele entrou. Olha só, versículo 11. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, encontrou ali um homem que não se vestia de trajes nupciais. E perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem trajes nupciais? Ele, porém, calou-se. Então o rei ordenou aos servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dente, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Jesus termina a parábola mostrando para aqueles homens qual era o objetivo de contar aquela parábola. E o objetivo de contar aquela parábola era falar a respeito do final dos tempos, do final de todas as coisas, do que vai acontecer com aqueles que rejeitam o convite do rei e que se comportam de maneira pecaminosa, de maneira má com os mensageiros do rei. E o que vai acontecer com eles é a destruição. É o que ele diz aqui no versículo 13, que eles vão ser lançados nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. O que ele está dizendo é que aqueles que rejeitam e aqueles que estão lá de penetra serão lançados no fogo do inferno. Amém? Essa é a parábola. Essa é a parábola que ele contou. E se você prestar atenção, ela teve 3 reações. Eles rejeitaram, eles fizeram pouco caso e eles mataram. Todo mundo entendeu isso? Amém? Foram 3 reações.
A primeira, rejeição. A segunda, pouco caso. Eu tenho outras coisas mais importantes para fazer. E a terceira, mataram e maltrataram os mensageiros. Eu queria tirar algumas lições para nós dessa parábola. O rei fez um convite. O rei fez um convite para os seus súditos. Sabe, meus irmãos, e você que nos visita nessa noite, Deus fez um convite. Haverá uma festa de casamento para nós irmos. O filho do rei casará. E todos nós somos convidados para essa festa de casamento. A grande questão é o que nós iremos fazer com esse convite. Ou melhor, o que estamos fazendo com o convite do rei para a festa de casamento do seu filho. Estamos rejeitando o convite de casamento, simplesmente dizendo: não vou. Não, eu não gosto de casamento. Eu não quero ir. Deus, através de Jesus, o seu filho, providenciou a festa. Ela já está pronta. Lembra o que ele disse? O meu melhor boi e o meu melhor novilho já estão mortos. O melhor que Deus tinha para nos dar, Ele matou na cruz. Já está pronta a festa. Ela já está preparada e Ele já lançou os convites. Os servos de Deus já foram pelo mundo, lá para os súditos dizer: olha, tem uma festa e o rei está convocando vocês. Porque não é um convite, mero convite, é uma convocação do rei, é uma convocação do Todo-Poderoso, é uma convocação do soberano. O meu filho vai casar. E eu quero que vocês que são meus súditos estejam nessa festa. O que vamos fazer com esse convite? O que estamos fazendo com o convite do rei? Vamos rejeitá-lo? Estamos rejeitando? Estamos dizendo não para o convite do Filho de Deus? Estamos dizendo não para a festa das bodas do Cordeiro? Pense. Talvez você não tenha dito não com as suas palavras, mas as suas atitudes, a sua indecisão se você quer ou não participar da festa, a sua indecisão se você quer ou não servir a Jesus, já é uma rejeição da festa da boda do Cordeiro. O que faremos com o convite? Rejeitaremos como eles rejeitaram? O que faremos? Ou talvez a gente não rejeite, façamos pior, a gente faça pouco caso. Não, mas eu não posso tomar essa decisão ainda por causa da minha família. Eu tenho muitas coisas, tenho coisas mais importantes para fazer. Lembra daquele homem que Jesus disse: me segue, e ele disse: espera aí, deixa primeiro eu enterrar meu pai. Lembra disso? O que ele estava falando era: cuidar do meu pai é mais importante do que tu, do que te seguir. A minha família é mais importante do que te seguir, te servir. Ele rejeitou o convite, dizendo para o enviado que tinha coisa mais importante para fazer, que tinha coisas, que tinha assuntos, que tinha negócios ainda a concluir. O que estamos fazendo com o convite do rei para o casamento do seu filho? Menosprezando, dizendo que o nosso trabalho, que a nossa família, que a nossa saúde é mais importante do que o convite. O que estamos fazendo com esse convite? É uma convocação. E
todos aqueles que não estarão lá sofrerão as consequências. Amém? Mas talvez a gente nem rejeitou e nem fez pouco caso. A gente aceitou o convite. E estamos lá na festa, participando das bodas do Cordeiro. Mas de repente o rei entra, olha para nós e diz: o que vocês estão fazendo? O que você está fazendo aqui? Você está sem roupa nupcial. Você está sem as vestes nupciais. E talvez isso seja porque nunca fomos transformados. A nossa veste ainda é a veste do velho homem. Não nos despimos do antigo homem e nos revestimos do novo homem. E aí estamos lá na festa de casamento, mas ainda estamos com a roupa antiga, com a roupa velha, com a veste velha, enquanto as nossas vestes deveriam ser transformadas. O texto não diz por que aquele homem estava com a veste antiga, não estava com as vestes nupciais. A gente não sabe se ele se negou a vestir a veste nupcial. A gente não sabe. O que o texto diz é que quando ele escuta a pergunta, o que ele faz? Ele se cala. Tem um ditado que diz que quem cala consente. Então ele tinha culpa em estar com aquela veste que não era apropriada. Talvez a gente está indo para a festa de casamento, mas ainda não mudamos de roupa. E talvez não mudamos de roupa porque nos negamos a ser transformados. Nos negamos a mudar. Nos negamos a reconhecer que precisamos dessa transformação do homem antigo, da roupa antiga, para o homem novo, da roupa nova. Abram comigo em Colossenses capítulo 3. Versículos do 8 ao 10. Todo mundo achou? Diz assim, Colossenses capítulo 3, versículos do 8 ao 10. Amém? Amém. Diz assim: mas agora, livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do vosso falar. Não mintais aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas ações, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Talvez aquele homem ainda estava com a roupa antiga, e se negou a mudar, e se negou a ser transformado, e se vestir de uma veste nupcial, se negando a mudança interior. E mesmo tendo aceitado o convite da festa, ainda assim, ele não se encontrava no padrão para participar daquela festa.
porque ele havia se negado a ser mudado, a receber novas vestes. Amém? Então pense aqui comigo, meu irmão, e você que nos visita. Se você rejeitar o convite, o que vai acontecer? Toda rejeição tem uma consequência. E a consequência daqueles homens rejeitarem foi a destruição deles. Versículo 7, olhe comigo, versículo 7. Mas o rei, do capítulo 22 de Mateus, volte para lá por favor. Versículo 7, mas o rei ficou furioso e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade deles. O que vai acontecer no final dos tempos? Deus enviará o seu exército de anjos para separar o trigo do joio, os bodes das ovelhas, e lançarão no fogo aqueles que rejeitarem o convite da boda do cordeiro. Mas não é só aqueles que rejeitam, aqueles que aceitam o convite, mas negam a mudança de roupa. Vai acontecer o que com eles? Versículo 13. Então o rei ordenou aos servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o. Lançai-os nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que faremos com o convite? Rejeitaremos? Menosprezaremos? Ou aceitaremos? O que você pretende fazer? Aceitar o convite? Menosprezar o convite? Rejeitar o convite? Eu espero que todos nós aqui nessa noite possamos decidir por aceitar o convite da festa do Cordeiro. Mas quando aceitarmos, que troquemos de roupa, que haja a mudança necessária para participarmos das bodas do Cordeiro. E só há uma maneira de aceitarmos o convite do rei. Só há uma maneira de aceitarmos esse convite. E essa maneira se chama Jesus de Nazaré. É só através dele que nós participaremos da festa. Quem é que pode nos convidar para a festa? Quem? O noivo. Porque a festa é dele. É só através dele que nós podemos participar dessa festa. E só através de Jesus é que nós podemos participar da festa dele, onde ele casará com a sua noiva, que é a igreja. E nós estaremos lá, nessa festa. E se Deus assim nos fizer, estaremos transformados, de roupas novas, para prestigiar a união do Cordeiro e sua noiva. Pense nisso. Saia daqui refletindo sobre isso. Não rejeite o convite. Não menospreze o convite. Aceite o convite. Mas ao aceitar, troque de roupa. Que o Senhor, em Cristo, nos abençoe.